Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Nesse mês de maio, a gente sabe da prevenção do Maio Amarelo, que é a prevenção do trauma de face, prevenção do trânsito, né, de acidente de trânsito, principalmente relacionado ao trauma. E eu estou recebendo aqui o Dr. Leonardo Pérez Faverani, ele que é coordenador do capítulo 8 de São Paulo e também diretor científico do Colégio Brasileiro de Cirurgia, Traumatologia Bucomaxilofacial. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui. Primeiramente, agradecer a sua presença aí em nome do Colégio Brasileiro, a gente poder falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo, que é muito importante para a especialidade, e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Prazer é meu, bom dia a todos. E é um prazer representar o Colégio Brasileiro de Cirurgia e, obviamente, a proposta que é falar sobre prevenção dos traumas, não só faciais, porque é a nossa área, mas prevenção dos traumas em geral para diminuir os acidentes de trânsito. Professor, vou chamá-lo de professor porque eu sei que você está inserido dentro, né, da área acadêmica como professor. Antes de nós iniciarmos o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho, eu ia falar seu currículo aqui, mas vou deixar para você da sua formação, para quem não te conhece, quem é o professor Dr. Leonardo Faverani, a sua formação, sua graduação, para a gente poder começar esse podcast e entender um pouquinho da sua formação. Bom, tirando, né, o professor, né, o Leonardo, como todo mundo chama, Léo Faverani, né, como eu sou conhecido, eu me formei em Araçatuba, na Unesp, né, na Universidade Estadual Paulista, uma universidade pública do estado de São Paulo. Depois disso eu fiz residência na área de cirurgia bucomaxilofacial, lá em Bauru, e em seguida retornei para minha casa, onde me formou, né, Araçatuba, que é muito forte na formação no nível de mestrado, doutorado, e continuei no pós-doutorado e fui contratado, né? Então, eu sou atualmente professor graduação, mestrado e doutorado em Araçatuba, na Unesp. E aí tive algumas oportunidades curtas no exterior para fazer um fellow de pesquisa. Falando sobre o Colégio Brasileiro, eu queria que você falasse o seu papel dentro do Colégio Brasileiro, né, que você atua hoje dentro da especialidade. Eu, nessa gestão, né, que é o presidente é o professor Adriano Germano, do Rio Grande do Norte, eu fui nomeado como coordenador do capítulo 8. Né? O Colégio Brasileiro é uma entidade da especialidade que está, né, dividida em diversos capítulos, que é representado por estados. Né? O nosso estado é um estado que só é representado por um capítulo, chamado capítulo 8, e isso é uma triste notícia que todos da área sabem, né, com o falecimento do nosso grande amigo Alexis Verzutti, o Alexander Verzutti. Ele antes, né, quando já estava um pouquinho doente, teve que se afastar um pouquinho, ele me indicou como um diretor adjunto na diretoria científica, porque era o cargo que ele participava. E a partir disso eu assumi, e com, infelizmente, o falecimento dele no último mês, eu me tornei, né, o diretor científico, continuando as ações do Alexis Verzutti. Então eu participo dos eventos, tudo relacionado à questão científica do colégio. Então, o congresso, os eventos, ações como essa que a gente está fazendo aqui, é uma das minhas atividades no Colégio Brasileiro. Esse ano o colégio tem o COBRAC, né, que vai acontecer em setembro, é isso? Setembro. 3 a 6 de setembro, em Belém, do Pará. E está todo ao vapor, com muitas participações internacionais, né? Inclusive o trauma, né? A traumatologia é uma área base da cirurgia bucomaxilofacial. É a área fundamental, inclusive, que na formação do cirurgião é uma das mais importantes, que é designado para que o cirurgião tenha a formação básica que faça, né, esse treinamento no trauma de face. E o colégio vai ter nessa participação no COBRAC, ele que organiza, lá em Belém, com grandes sessões, aí, discussão, tanto palestrantes internacionais como nacional. Doutor, como a gente estava falando antes de nós entrarmos ao ar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu o Maio Amarelo, a prevenção do trauma de face, que a gente sabe que também o maio está relacionado às outras prevenções de outros tipos de patologias, enfim. Sim. Mas falando do trauma de face, como que surgiu essa prevenção, né? Esse mês para a gente poder
conscientizar a importância, principalmente do trânsito que está relacionado ao trauma, né? Os acidentes de trânsito são um dos mais impactantes, mais prevalentes para causar os traumas. E a gente fala trauma de face porque é a nossa área de atuação, mas obviamente que é o trauma em geral, de todo o esqueleto, seja o terço superior da face, a proteção do neurocrânio, bem como as diferentes regiões da face e todo o esqueleto, membros superiores, inferiores e qualquer parte, né, do corpo humano. Então, o Maio Amarelo ele surgiu, né, como uma ação nacional do Departamento Nacional de Trânsito, chamado Observatório Nacional Viário, em razão de uma declaração da ONU, da Organização das Nações Unidas, que se reuniu em 2010 e percebeu que os acidentes de trânsito tinham-se, de acordo com os dados da OMS, tinha-se aumentado substancialmente no mundo e que precisava fazer alguma ação para que a população se conscientizasse. Então, em 2010, a ONU, na Assembleia Geral, ela declarou que aquela década, já a década passada, deveria ser a década chamada de ação de segurança no trânsito. Então, o Brasil, em 2014, pelo Departamento Nacional de Trânsito, declarou que ia começar o maio, sendo representado o mês de maio como maio de prevenção dos acidentes de trânsito, chamado Maio Amarelo. Então, foi quando iniciou essa ação, que a proposta é conscientizar a população, chamarmos a atenção para que nós façamos ações para diminuir os acidentes de trânsito, porque a proposta é não só diminuir custos, porque é muito caro para a reabilitação dos pacientes, mas também diminuir mortes, porque o que acontece é a relação direta, aumento dos acidentes de trânsito, aumento de mortes pelos acidentes de trânsito. Hoje o serviço onde a bucomaxilo está mais inserida na maior parte são os grandes hospitais, né, onde se recebe um número grande de pacientes. Mas com relação ao número de serviço de hospitais que existe no Brasil, ainda parece que existe um déficit do serviço da bucomaxilo inserido nesses hospitais. Como que você enxerga esse serviço que a gente pensar há 10, 20 anos atrás, né? A gente tem, como, por exemplo, Mário Gatti, algumas residências, né, alguns hospitais que já são antigos, mas tem cidades que não têm o serviço da bucomaxilo. Como que você enxerga a importância do profissional especialista inserido dentro desse serviço, professor? Isso é muito importante, essa questão, e isso tem que ser levado em conta, porque nós da área, quando comparamos com décadas anteriores dos nossos, né, cirurgiões, professores que lutaram para que a bucomaxilo conseguisse ser inserida nos hospitais e ter respeito, porque nós somos cirurgiões dentistas, e com muito orgulho disso, nós não somos médicos, alguns colegas são também médicos, mas é a nossa área de atuação, né? Não há como reabilitar uma face sem os conhecimentos da odontologia, mas ainda falta muito. Por mais que aumentou, se a gente pensar em residências credenciadas pelo Colégio Brasileiro, com aquilo que a gente acredita que é o básico da formação, que é mais de 8.600 horas, pelo menos 8.640 horas de treinamento do residente, mesmo que tenha mais de 30 residências cadastradas com esse perfil, a gente sabe que isso é muito pouco. Então, eu creio que o trabalho é esse trabalho árduo de conscientizar, né, os hospitais, conscientizar, né, os governos, para que a nossa área, que é um atendimento que, em geral, quando a gente fala de urgências e emergências, se houver um sangramento exuberante, né, de regiões das artérias e veias faciais, se tiver uma infecção grave, que aí não está relacionada ao trauma, mas com relação ao trauma, grandes hemorragias e retroprojetamento do osso aqui da mandíbula, do mento, que pode causar uma asfixia no paciente, são obrigatoriedades para o atendimento do bucomaxilo imediatamente, quando ele já chega na sala do trauma. Agora, se não for por isso, o nosso atendimento é, entre aspas, secundário. Então, a gente, como outras áreas médicas, você precisa que o paciente seja restabelecido em algumas condições sistêmicas para que a gente vá devolver função estética. Então, não é menos importante, porque se você tem um paciente que ele vai ficar com uma sequela funcional, como a gente vê, a gente está acostumado a saber dos hospitais que têm residências, que têm atuação do bucomaxilo e que o paciente é bem tratado.
Mas, por outro lado, nós recebemos pacientes que às vezes estão em áreas muito longínquas, que ele não consegue esse atendimento. Ou um atendimento deficitário, por às vezes profissionais que não é cirurgião dentista, ou que não teve uma boa formação, infelizmente, e aí ele fica com uma sequela que às vezes é irreversível, que você causa no paciente, né? O trauma causa no paciente, às vezes, resultados que às vezes nós temos em patologias após ressecção. Então, depois que removeu uma parte do osso, porque teve um tumor, um câncer, por exemplo, quase que fica da mesma forma após um grande trauma. Então, o tratamento ele precisa ser com essa atenção. Então, acho que é o trabalho árduo para que todos entendam dessa importância. Quais são as principais causas hoje de trauma de face, doutor? Eu acho que hoje, claro que isso é muito influenciado pelas características das regiões demográficas, culturais, socioeconômicas, mas o acidente de trânsito é um dos que mais tem a maior prevalência. Também a agressão física, isso acontece desde dentro de casa como fora de casa. Acidente esportivo, que isso está muito relacionado aos esportes, e aí tem o trauma nas regiões de face, ou até mesmo nas outras regiões do esqueleto, então acho que fica essas três mais prevalentes. Acidentes animais, aí pode estar relacionado ao trabalho ou não, algo desportivo, isso vai diminuindo, mas acreditamos que os acidentes de trânsito e as agressões físicas são as mais prevalentes, quando a gente até consulta os estudos, seja epidemiológicos, estudos brasileiros ou até mesmo os internacionais. O que vai diferir muito é, obviamente, o tipo dessa agressão. Então, se a gente está falando de acidente de trânsito, são áreas maiores. Aí vamos ver mais por carro, por moto, por bicicleta, vai depender muito das características da região. E as agressões é uma agressão corpo a corpo, né, por uma briga, ou se a gente falar do ferimento por arma de fogo. Então, se a gente comparar em áreas de guerra, em áreas de maior agressão, a gente vai ter um aumento dos ferimentos, por exemplo, por arma de fogo, ferimento por arma branca, que é no caso, se você utilizar, por exemplo, a faca para agressão em contra outro indivíduo. Hoje, um hospital que não tem um serviço de bucomaxilo, né, um especialista, o paciente, quando ele tem uma lesão ou um paciente politraumatizado chega nesse pronto atendimento, o médico, o cirurgião geral, o especialista do trauma, quem que atende esse paciente no quesito face? Vamos pensar que não tem um bucomaxilo lá. Como que é feito esse trabalho, doutor? O que nós percebemos quando quando temos áreas locais onde nós atendemos o paciente e tem o bucomaxilo, ou ele recebe desses locais, por exemplo, que não tem o atendimento primário do bucomaxilo, e precisa ter um encaminhamento, então muitas vezes o problema é que demora muito para chegar nessa região de referência. Como nós temos as diretorias regionais de saúde, as DRS, que são regulamentadas pelo SUS, em geral essa é a busca, né? Então, se o hospital não tem o atendimento pelo SUS e é um hospital de referência, ele busca a sua contra-referência. Isso às vezes não é tão fácil. Se nós falarmos de regiões que aumentam o número da população a mais de 150 mil habitantes, no mínimo 200 mil, já começa a ter uma referência maior. O problema são as cidades muito longe desses grandes centros, e se houver um colega médico que teve um treinamento, seja da área, não da cirurgia geral, porque ele não tem o treinamento em fraturas do osso. Então, quem está mais próximo de ter um treinamento é o cirurgião plástico e o otorrino, que é muito difícil, porque a maior parte desses treinamentos não são com os princípios que a gente fala de fixação do tecido ósseo. Então, a gente tem, como tem na ortopedia, na neurocirurgia, na veterinária, na cirurgia bucomaxilo, nós temos uma associação que chama AO, uma associação internacional, que estuda desde a década de 50, 60, quais são os princípios corretos para a gente reabilitar esse paciente. Não é simplesmente fazer pontos no paciente nos tecidos moles, colocar placas de forma inadvertida. Tem um princípio, uma sequência, e aí o treinamento do bucomaxilo é fundamental. Eu estava em um evento, como a gente estava conversando agora lá na FOP, semana passada, e nos dois eventos que eu tive de trauma esse mês, tanto no Veracruz, em Campinas, como lá na FOP, se fala muito sobre um protocolo ATLS, né, que é
um protocolo que é inserido, não sei se esse protocolo ele é do trauma da face, se ele é do hospital, como que é isso, esse atendimento, se ele é utilizado em todos os serviços, como que é isso, doutor? Então, o ATLS, ele é internacional, né? Como seguir protocolos ou guidelines, né, do inglês, que sempre é renovado de acordo com o que vai sendo estudado. No caso nosso do trauma, não só trauma de face, e sim o trauma em geral. Então, é uma conduta médica que vai chegar até uma sequência que o bucomaxilo ele vai atuar, só vai atuar mais rapidamente, como eu falei. No caso do trauma, você tem grandes hemorragias e um problema de fraturas da mandíbula com retroprojetamento, que pode asfixiar o paciente, porque o paciente não tem espaço para o ar passar na região de faringe, de traqueia. Então, nessas condições, que não sejam essas condições, vai começar esse protocolo, esse ATLS, que é o suporte básico de vida no trauma, é um termo, é uma sigla em inglês, mas esse é o significado, vai começar desde o acidente lá na estrada, na rua, ou que o paciente sofreu uma agressão física que perdeu consciência. Então, é uma sequência que fala-se do ABCDE, do trauma, que a gente vai seguindo, que pode ser não só o médico, o paramédico, mas você, como cirurgião dentista, especializado ou não em bucomaxilofacial, ou qualquer área da saúde. Inclusive, a maior parte das áreas que fez o juramento de Hipócrates, quando você se forma como cirurgião dentista, como médico, como outras áreas da saúde, você tem, inclusive, por lei, a obrigação de tentar ajudar para o atendimento inicial desse paciente. E esses são conceitos que nós precisamos conhecer. Então, um paciente que ele está lá, acabou de ter um acidente, inclusive aconteceu recentemente, acho que faz 2 dias, que em São Paulo, carros de luxo, em alta velocidade, numa avenida importante de São Paulo, uma massoterapeuta chamou um mototáxi. E o mototáxi, segundo o que foi visto nas câmeras, inclusive, saiu acho que ontem no Fantástico, ou no Record, não me recordo. E um carro de luxo em alta velocidade, ultrapassando, acho que 150 km por hora, um pouco mais, um pouco menos, mas numa via que não era isso, era 60 km por hora, sei lá, 70. E a moto fazendo a travessia, o carro teve um impacto na moto e a paciente, assim, a pessoa imediatamente perdeu a perna, porque o impacto é muito grande. O trauma, ele é uma associação entre a força do impacto, que vai atingir os tecidos moles e tecido ósseo, e a direção desse trauma. Então, o ATLS começa nesse local, em que as pessoas começam a parar e tem que, no mínimo, proteger o paciente, ver do indivíduo, ver se tem sangramento, fazer torniquete, ver se o paciente está respirando, não movimentar a vítima por causa de trauma crânioencefálico e cervical, porque se tiver uma fratura de coluna, começando ali na cervical, e haver uma movimentação, o paciente pode ficar paraplégico, tetraplégico, dependendo da altura. Então, esse é o ATLS. São conceitos básicos que, às vezes, não precisa ser um profissional médico ou paramédico que faz o atendimento inicial, seja o SAMU, resgate, mas sim conceitos básicos para aumentar a vida do paciente, diminuir morte. A gente estava falando aqui, antes da gravação, sobre a questão do uso do capacete e os modelos de capacete que se utiliza, que no Brasil você tem permissão. E aí você assistindo uma aula, por exemplo, né, e casos clínicos de pacientes quando chegam por acidente de moto, e esse paciente, esse indivíduo estava com o capacete aberto, vi casos, né, de uma colega que mostrava que esse paciente estava com o capacete, aqueles modelos que não tem à frente, né? Sim. O dano é muito maior do que um capacete fechado. E eu estou vendo aqui que no folder do Colégio Brasileiro, né, de Segurança, sempre em primeiro lugar, use o capacete e proteja sua face e sua vida. Como que é importante o uso do capacete e correto, né? Não é à toa que o colégio está aqui, utilizou até de uma imagem de um motociclista, porque vocês têm dados e sabem falar melhor o quanto isso impacta no indivíduo quando não tem o uso correto do capacete, né, doutor? Isso é fundamental, e isso é tão importante porque já tinha um número significativo de traumas, de acidentes causados
por acidente de moto. Depois da pandemia, e isso a gente tem visto nas estatísticas, e inclusive nós estamos participando, já tínhamos participado antes da pandemia, agora a gente continua, que existe um grupo mundial chamado ORMAT, de pesquisadores, professores, cirurgiões, para fazer essa epidemiologia, para comparar os diferentes locais do mundo. Então, até já tivemos umas 4 ou 5 publicações antes da pandemia, e após a pandemia a gente está colhendo esses dados para que a gente traga para a literatura numa comparação entre diferentes locais do mundo, para a gente melhorar a prevenção e também o tratamento desses pacientes. Em relação ao acidente de moto, o que a gente vê de dados dos próprios órgãos vinculados ao Departamento Nacional de Trânsito é que tem aumentado significativamente os acidentes por moto por causa do isolamento social. Então, aumentou muito as entregas. Então, as pessoas estão usando muito mais motos. E a questão do capacete teria que ser obrigatório e não deixar o indivíduo usar a moto se ele não estivesse usando o capacete chamado integral, que é o fechado, totalmente fechado. E não somente obrigar a viseira ou óculos de proteção. Porque se você utilizar o capacete aberto, sem a proteção que a gente fala nessa estrutura mais projetada, que é a mandíbula, o mento, ela já é uma área projetada que, num trauma severo, primeira coisa, a fratura ou lesões de tecidos moles nessa região está mais predisposta. Mas, além disso, o capacete aberto ele tem muito mais chances de, num trauma, às vezes de não tão impacto, ele sair. Então, proteger a sua face e a vida, inclusive nessa questão, que uma das propostas mais importantes do capacete é a proteção do crânio. Então, os traumatismos, chamados traumatismos cranianos, ou na área, né, o trauma crânioencefálico, ele é um trauma que deve ser reduzido porque protege o cérebro, né? Então, o neurocrânio, ele tem o tecido ósseo, tem a musculatura que protege, mas grandes impactos, se não tiver o amortecimento, vamos dizer assim, do capacete, tem uma chance muito grande de ter não só fraturas do crânio, mas traumas no cérebro, que é um órgão, né, magno aí para a nossa estrutura, né, para a nossa vida. Eu estava nesse evento da FOP, eu cheguei em casa, meus filhos andam de moto, eu já quis saber que tipo de moto, que tipo de capacete que eles utilizam, porque a professora mostrava um caso de um paciente que chegou com um capacete, o uso do capacete daquele modelo aberto, e o impacto, a princípio, pela que ela falou, não foi tão forte, mas né, você não ter essa proteção, os danos são assim gigantescos, né? Se esse paciente, se ele tiver a conscientização de que se esse paciente que tem um capacete aberto estivesse nessa aula que eu assisti, ele sairia de lá e trocaria o capacete dele. Essa é a proposta do Maio Amarelo. Não ficar só no maio, e sim nós temos políticas de saúde para que nós façamos isso, quase que a disseminação como uma boa praga, vamos dizer assim, para que as pessoas conscientizem. Já melhorou muito em relação ao respeito da lei seca, a gente percebe isso, mas ainda existe pessoas que vão em diferentes momentos, ou em especial à noite, em locais, e aquela máxima, né? Se beber, não dirija. Então, é uma das coisas que a gente tem que fazer. Porque poucos ml de bebida alcoólica, mesmo com um grau de álcool menor, ele faz a gente ter uma alteração na conscientização, no reflexo. E isso que está associado, tem uma diminuição, ainda acontece, mas diminuiu a quantidade de traumas. Mas, além disso, o que aumentou com o difundir, né, do uso do celular? É você ver o celular durante... né, você olhar para o celular, mandar mensagens enquanto está dirigindo, porque o reflexo diminui e o tempo entre você achar que só vai abrir rapidinho o WhatsApp ou alguma mensagem e você perder a atenção, isso é milésimos de segundo e pode ter um acidente. Em relação às motos, quando você, só para complementar, do capacete, tem um outro fator que é super importante. A gente sempre acha assim, então eu me conscientizei, o capacete, ele é fechado, integral, beleza, eu vou diminuir a chance de eu ter um acidente e eu poder ter sequelas ou
maior prevalência para morte, maior índice de morte. Mas, além disso, tem que ser compatível com a minha circunferência do crânio, da cabeça, da face. Então, além disso, às vezes a gente investe numa moto cara, que é um perfil que eu quero, e não investe no capacete. Então, eu vou lá, né, a pessoa vai, divide, compra, dá uma entrada e se mata para comprar uma moto, que era o sonho dela, só que aí que é o capacete de 80 a 100 reais. Infelizmente, o capacete integral já protege muito, mas se ele não for compatível, se a sua face, se o seu crânio for menor do que o capacete, se ele não estabilizar, tem mais chance de sair no trauma. Então, ele saindo no trauma, pronto, você perdeu toda a proteção. É como se não tivesse com o capacete. E esses capacetes, eles têm um selo do Inmetro, né? Selo do Inmetro. Que verifique se esse capacete... Primeira coisa é isso, tem os testes, no Inmetro vai ter os testes em relação a essa proporcionalidade ou não de sobrecarga, né, o trauma, impacto no capacete, que ele não vá fraturar de acordo com diferentes velocidades, né, alturas que a pessoa é arremessada, no caso da moto. Então, primeiro esse selo, e segundo, não comprar como se fosse uma camiseta PMG, que é mais ou menos isso, não observar se tem aquele capacete é ideal para você, se tem a adaptação. E as pessoas mesmo que vendem os capacetes, eles têm esse treinamento, eles sabem o que é melhor para o cliente. Doutor, o paciente politraumatizado, o que é um paciente politraumatizado? Então, o politrauma é quando envolve mais de uma região que ele teve um impacto e sofreu fratura ou uma lesão de tecido mole. Então, ele é um paciente que, às vezes, não tem só o trauma de face. Ele tem um trauma de face, mas também tem um trauma no crânio, às vezes uma lesão, um corte no couro cabeludo, ou ele tem fraturas, ou entorses que a gente fala, né, que não chegou a fraturar, mas teve um deslocamento muito grande com impacto em ligamentos, tendões e membros superiores, membros inferiores, em diferentes partes do corpo. Então, em geral, quando a gente dá ênfase nos acidentes de trânsito, é um politrauma. Então, um acidente de moto, um acidente de carro, ele vai vir com mais de uma região do esqueleto com alguma lesão. Então, isso é o politrauma, o politraumatismo. O cirurgião bucomaxilofacial, que é especialista, né? Hoje nós sabemos que existem a residência e a formação do cirurgião na especialização. Você consegue enxergar para a formação do cirurgião com o quesito do trauma alguma diferença na formação desse especialista? Na especialização e na residência, para você consegue enxergar, existe uma diferença na formação desse profissional? Inclusive o colégio, ele tem cada vez mais, né, declarado e feito documentos para apoiar a formação no nível de residência. Não porque, no caso, eu fiz, a maior parte de quem é da minha geração, um pouquinho anterior, porque antes nem residências cadastradas nós tínhamos, né? Então, o título, né, pelo Conselho Federal de Odontologia, que é o órgão máximo da profissão, que é o que dá a titulação, não havia nem esse cadastro e esse título anteriormente à minha geração. Mas, tirando isso, nós, do Colégio Brasileiro, e a gente acredita que é o melhor para a nossa especialidade, é que tem um treinamento intenso. Então, que seja a especialização, mas que tenha uma formação de 8.640 horas, ou, vamos dizer, mais de 8.600. Porque se nós tivermos uma formação de 4.000 horas, às vezes de 2.000 e poucas horas, que é o mínimo que o CFO ele exige, pensando... Tem. E, às vezes essa formação é uma vez por mês, um módulo, com uma semana, 3 dias. E a questão é, quando a gente dá ênfase no trauma, né, que é um treinamento básico da bucomaxila, mas também tem patologia, cirurgia bucal menor, né, a cirurgia bucal oral, a ortognática, a cirurgia da TM, algumas até nuances dos procedimentos que o bucomaxilo pode fazer, pode ser que na residência fique faltando um pouquinho, até porque 3 anos e agora o colégio tem lutado para a gente reconhecer para 4 anos a formação cirúrgica, porque a gente sabe que
fica sempre faltando um pouquinho no treinamento, e quando a gente fala em nível internacional, na bucomaxila o mínimo é 4 anos. Né? Mínimo não, né? A formação básica é 4 anos. Então não cabe, se houver uma especialização que o treinamento é com menos horas, não vai ser suficiente. Então a gente sabe que você começar o treinamento num aluno que saiu da graduação inicialmente ou teve uma experiência de estágio, fez especialização de implante, áreas próximas da cirurgia, fez alguns cursos de atualização, não é suficiente para esse aluno que precisa terminar como especialista com essa responsabilidade de que nós falamos agora, por exemplo, no trauma, de atender esse paciente com várias fraturas, com algumas fraturas que não sejam muitas, mas que precisa de um treinamento árduo, de bastante tempo, como a gente brinca, precisa de horas de voo. Então, essas horas de voo, se a especialização for no regime residência, que não tem nenhum problema, mas tem que ter essa quantidade de horas. Então, por isso a gente pensa em pelo menos 3 anos de formação, próximo mais de 8.600 horas. Então, a proposta é a residência para qualquer área médica, tudo isso também é comentado. No nosso caso, a gente fala especialização tranquilo, mas que tem esse regime como a residência faz. E temos, poucas, mas temos. Na verdade, o que o colégio ele insiste nesse quesito especialização versus residência não é a especialização, e sim a quantidade de horas que essa especialização oferece. E, atualmente, passamos por isso até meados de ano anterior, 2022, vamos falar, o começo da pós-pandemia. Era sempre essa questão de insistirmos nisso, da especialização não aumentar tantos números com poucas horas de treinamento. E atualmente só começou, acho que ano passado, com mais ênfase esse ano, não apoiar, porque o CFO não vai apoiar, não existe a formação do bucomaxilofacial com o que a gente chama, entre aspas, formação casadinho. Então você faz a formação cirúrgica e você ganha a especialização também, o que é chamado harmonização orofacial, que nós da cirurgia bucomaxilo gostamos de falar, cirurgia cosmética da face, porque não envolve somente os preenchimentos, somente o uso das toxinas, mas também as cirurgias que está na nossa competência para complementar, para refinar, por exemplo, cirurgia ortognática e outros procedimentos que nós temos esse treinamento para isso. Então, o que nós atualmente temos, não é enfrentado, mas buscado para que o cirurgião entenda, ou o aluno que vai buscar esses cursos, que ele tome um pouco de cuidado. Porque se já é difícil termos uma especialização ou uma residência com 8.600 horas, não dá tempo e não é a proposta, você faz um e ganha mais um. Então, eu faço a formação em cirurgia e vou ganhar também procedimentos de harmonização. Faço formação em cirurgia bucomaxilo e ganho mais uma outra certificação. Então, não é essa a proposta. A proposta é para ter essas 8.600 horas, é o treinamento na área, envolvendo cirurgia ortognática, trauma, cirurgia bucal, patologia, reconstruções, se possível até implantes. Então, essa é algo que a gente tem frisado muito bem nas publicações que o colégio faz, desde o site, Instagram e outras mídias. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. Quanto tempo nós estamos no podcast, Jorge? 30 minutos de podcast. Professor Dr. Leonardo Pérez Faverani está aqui conosco falando um pouquinho sobre a prevenção do trauma de face, que é o mês do Maio Amarelo. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando sobre o trauma, né? E a gente sabe que existe algumas residências no Brasil que ela é referência no quesito, na formação do aluno. É impressionante, a gente tem aqui um colega que está sempre aqui com a gente, que é o Dr. Antônio Augusto Campanha, que é preceptor no Mário Gatti, e quando a gente faz algum podcast ao vivo aqui, é impressionante o número de alunos que buscam essa residência, é uma referência no Brasil. Na formação do aluno, a residência, ela influencia nesse futuro do aluno, no sentido, por exemplo, alguns hospitais tem maior volume, como a gente estava falando, de traumas, de receber pacientes. Isso influencia também, porque você estar dentro de uma residência
que não existe uma carga de pacientes, né? Obviamente esse residente vai trabalhar menos ou não dentro aonde está a residência, independente seja no Mário Gatti, independente seja num hospital onde os casos são menores, ele tem a condição de uma preparação como qualquer outra residência. Como que é isso? Inclusive, é importante ressaltar isso que você comentou, porque os alunos eles buscam, né? Qual que é a residência que eu posso fazer? Vocês indicam? A primeira coisa que a gente sempre comenta é: busque no site do Colégio Brasileiro, que é bucomaxilo.org.br, tem lá residências cadastradas. Para ele se cadastrar, né, para o coordenador cadastrar a residência dele no colégio, ele pelo menos tem que ter essa proposta de mais de 8.000 horas de treinamento. 3 anos, mais de 8.000 horas de treinamento. Mas você falou algo que é importante. Mesmo cadastrado ou não cadastrada, o aluno que ele quer a residência, ele precisa se atentar. Existe bolsa, existe uma remuneração. Não é fácil todas terem remuneração. Por exemplo, a bolsa pelo MEC, que é a maior bolsa do país, que não importa se ele tiver uma residência, for parte de uma residência multiprofissional, se ele for médico, bucomaxilo, faz residência de odontologia hospitalar, nutricionista, fonoaudiologia, se ele for credenciado no MEC, que é o maior órgão, né, que nós temos na educação, já é um diferencial, porque existe uma inscrição lá no site do MEC, do governo federal, tem que passar por instâncias que não é simples. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, nem sempre o cadastro, que eu digo assim, a proposta da residência de 8.600 horas ou mais de 8.000 horas, realmente é diretamente proporcional ao número de horas que ele vai ter, que a gente fala, né, o tempo de voo. Então, às vezes isso acontece. Algumas residências que pode passar por alguns problemas. A maior parte dos acidentes e cirurgias vão ser pelo Sistema Único de Saúde. Para ver essa demanda de pacientes, são hospitais públicos. Então, pode haver, e vários passam por problemas que é inerente ao que nós estamos trabalhando, que às vezes não é culpa de nenhum ou de outro, quando nós falamos da proposta da residência. Então, pode ser, sim, que ele tenha menos treinamento. Então, se isso acontecer, por exemplo, por falta de placas, por algum problema no encaminhamento de pacientes, enfrentou um problema, é uma instituição, que eu conheço vários colegas, amigos meus, estão numa instituição federal, que nesse momento está numa greve e está com um problema por recebimento de paciente de trauma, que é a maior quantidade, né, de pacientes para bucomaxilo, não numa formação. Então, se isso acontecer, ele pode ficar às vezes 1 ano, às vezes menos, com muito pouco treinamento. Então, sempre digo para os meus alunos, para os colegas que entram em contato, primeiro ver se está cadastrado, tem essa proposta de 8.000 horas. A segunda coisa se não puder fazer um estágio, vá numa semana de férias, entre em contato os programas de residência com essa proposta, quando mais ênfase ainda tem um hospital, que ele é por um hospital que nem o Mário Gatti, é um hospital muito forte, já muito antigo, ou residências ligadas a universidades. Então você tem, vamos falar em estado de São Paulo, a Unesp de Araraquara, a FOP Unicamp, aqui em Piracicaba, UEM, Maringá, UEL, Londrina, várias residências que são ligadas à universidade. E aí quando você fala dessa possibilidade de estágio, muitos anos, inclusive em Santa Casa de São Paulo, programas de estágio, mesmo curtos, para que o aluno veja se é o que, principalmente se é o que ele quer. Porque a cirurgia bucomaxilo, para o nível residência, não tem, ou você gosta, não tem meio termo. Ou você gosta, mas isso eu não vou fazer, não. Mesmo que eu faça cirurgia bucal, implantodontia, reconstruções ambulatoriais. Mas quando você fala do nível da cirurgia bucal maior, envolve a cirurgia de trauma, ortognática, TM, patologia, ou você gosta muito ou não é para a sua vida. Mas isso só vai ter essa decisão se você ter uma experiência. E às vezes a experiência não é o treinamento, é passar pelo menos fazer um estágio de acompanhamento. Então eu falo, vá fazer um estágio, que seja de 1 semana. Converse com quem fez a residência. Porque quem faz a residência pode defender, isso é normal. Mas em algum momento ele fala, só tem um problema,
passamos por um problema assim, teve menos pacientes. Então, você vai fazer essa escolha até na seleção, antes mesmo de entrar na residência. Isso é importante. Inclusive, um colega teve com a gente aqui no podcast e falou que Dr. Paulo Afonso, da Santa Casa de Piracicaba, que ele abre uma semana para o aluno que está ingressando na residência, para ele conhecer de fato como que é o serviço, qual que vai ser o trabalho e a função do residente no hospital. Porque às vezes o aluno ele não tem essa noção, né? Ele sai da graduação e quer fazer uma residência. Só que aí ele vai para uma residência e não faz ideia da proporção, do trabalho, o serviço desse aluno dentro da residência no hospital. Teve uma colega minha que ela fez bucomaxilo e foi para uma residência num hospital, acho que no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. Até já comentei isso aqui em outro podcast. E é uma região de muito... recebe muito paciente de trânsito, por bala de arma de fogo, enfim. Ela disse que ela ficou uma semana e sumiu do hospital. Ela falou assim, cara, você não tem noção, parecia um hospital de guerra, o negócio era muito maluco. Então, assim, enquanto tem alunos que querem estar nesse hospital, né, porque querem desenvolver uma habilidade, querem estar inserido dentro do serviço, o aluno, às vezes, ele está buscando uma outra área dentro da especialidade, né? E que muitas das vezes, talvez você está inserido numa equipe que tem uma carga horária de cirurgia ortognática, ATM, talvez para ele é mais interessante do que estar inserido dentro de um hospital, de uma residência, enfim, não sei se talvez esse caminho dá para se utilizar para quem está buscando seguir carreira dentro de alguma área dentro da especialidade. Isso é também muito importante. Quem vai, eu quero fazer uma residência, primeiro sentir se é isso que a pessoa quer. Então, um dos fatores é como você comentou, da escolha da sua escola de treinamento cirúrgico para que você consiga fazer um mínimo de formação. Porque a vida inteira nós vamos buscar. Eu terminei a residência e eu falei, poxa, meu mentor na cirurgia é o Dr. Cláudio Pastore, Cláudio Maldonado Pastore. De Marília. De Marília. É um grande cirurgião. Então, a minha referência foi um cirurgião que fez 2 residências. Ele fez uma residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, na década de 80, e faltava, naquele momento, um treinamento maior em ortognática. E é o que eu acredito. Cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, cirurgias de patologias maiores e reconstrução das patologias, pode ser que fique faltando um pouquinho. E isso é muito tranquilo, você vai buscar formação. Então, a minha referência é um cirurgião que foi meu professor, que fez 2 residências. Então, a minha vontade era até fazer mais uma residência. Ele fez no HC de São Paulo e fez no México, que aí era muito forte para ortognática. Então, ele ficou 6 anos só treinando cirurgia. Então, eu sabia que faltava muita coisa. Eu terminei minha residência em Bauru, que tinha muito trauma, muita patologia, infecção, e fizemos ortognática, mas faltava muito. Então, quando eu terminei, eu falei, eu quero fazer uma outra residência. Mas eu tinha a possibilidade de prestar, como eu fiz o mestrado e doutorado, que tem atividade hospitalar. Então, ainda mais naquela época, com poucos orientadores, que a gente enfrentou oscilações de quantidade de orientadores, então tinha poucos alunos. Então, tem o serviço hospitalar só crescendo e poucos alunos, a gente conseguiu treinar. Então, no mestrado e no doutorado. Se não fosse por isso, eu ia buscar outros cursos. Mas eu acredito que a residência, você vai buscar a formação básica, que para eu fazer ortognática, eu não tenho como, às vezes, fazer uma residência só em ortognática. Ou só cursos. Até porque eu não vou poder exercer a bucomaxilo se eu não for especialista. Então, eu preciso passar pela formação básica. E algo muito importante poxa, eu fiz a formação basicamente em cirurgia ortognática, vamos dizer assim. A cirurgia ortognática, que é sensacional, é um diamante da bucomaxilofacial, mas a gente pode ter complicações. Por exemplo, nas osteotomias, nos cortes do tecido ósseo, como na mandíbula, que pode a fratura ter chamadas fraturas indesejáveis. E essa fratura, ao invés que a gente faz uma fratura no osso para movimentar o queixo, as maxilas, né, para dar harmonia facial e devolver a oclusão do paciente, o encaixe dos dentes do paciente, porque ele não tem. Mas no desenho, que a gente chama de osteotomia planejada, pode, no momento de separar essa mandíbula, por exemplo, correr para o côndilo. E o côndilo é a parte mais alta
da mandíbula, que você precisa de conceitos do trauma para fazer, na hora da cirurgia ortognática, a correção dessa fratura que foi indesejada. Então, a formação básica é começar pela residência, independente se eu vou me especializar mais em outras áreas que eu vou precisar complementar após residência. Você entende que o trauma hoje ele é talvez a maior escola da cirurgia ortognática e de outras patologias que você venha se especializar dentro da especialidade? Não, eu acredito que ele é a maior porcentagem, em geral, que até nós esperamos na formação do bucomaxilo. É a base. Então, é a base. É a base. Junto com cirurgia bucal, sim, eu acho que é a base. Mas se nós pensarmos no que é próximo do ideal, tem que ter um pouquinho de tudo. Então, só que não é fácil. Porque você ter um serviço hospitalar, e a gente tem vários representados no Brasil que conseguem fazer a ortognática pelo SUS, mas não é um procedimento que ele é assim, diretamente relacionado com o que o SUS cobre. Então, os convênios têm dificuldade de cobrir a ortognática e até com restituição para o profissional, né, que operou o paciente, não só cobrir a internação, as placas e parafusos que vão ser para estabilizar. Mas no caso do SUS, é uma dificuldade muito maior. Então, a gente sabe que não é fácil ter numa residência, né, pública, com bolsa e com ênfase na ortognática, mas sempre é bom ter pelo menos um pouco. Então, os coordenadores têm que dar uma sambada aí para conseguir fazer esses procedimentos, porque se for por convênio, se for particular, é do próprio cirurgião. Então, muito provavelmente o aluno residente não vai operar, não vai dominar aquela cirurgia naquela formação até o final do 3º ano. Agora, se conseguirmos aumentar pelo SUS, aí vai ser cada vez mais residências vão conseguir fazer a cirurgia ortognática também. Tem alguns colegas da Bucomaxilo que quando vem aqui a gente tem algumas perguntas que a gente faz para todos, viu, professor? Eu vou fazer para você também com relação a essas perguntas. Com relação ao trauma, qual que é a região mais difícil de você conseguir restabelecer, devolver função para o paciente quando esse paciente chega no serviço, enfim, qual que é a região mais complexa de você conseguir reconstruir do trauma de face? Acho que 2 situações são mais complexas. Primeiro, quando você está falando de tipo de fratura. Com maior impacto, maior grau de fragmentação do osso. Então, se a gente pensar que pode ser uma fratura diante do impacto que tem só uma linha de fratura, que a gente chama de uma fratura simples, é mais fácil. Não importa a área da face, que a gente chama do víscero-crânio, que a gente atua, da região frontal até o ióide, então até a mandíbula que nós temos fraturas, vai ser mais simples, vamos dizer assim. Não quer dizer que vai ser simples, mas vai ser mais simples. Agora, com o aumento do impacto ou direcionamento dessa fratura, se a gente não está falando, a gente está falando de trânsito, e houver a explosão desse osso, como se a gente pensar num copo que cai de uma altura maior e estilhaça, isso vai se tornando mais difícil. Porque quanto maior é o grau de fragmentação, vai distanciando o que a gente chama de cotos fraturados. Então, quando há fratura, separa esse osso. Se é mandíbula, se é as outras regiões da face. Então, separa. Você precisa... O primeiro princípio do tratamento do trauma em fratura é redução da fratura, que não é diminuir de tamanho, é realinhamento. E no nosso caso, obviamente, da face, realinhar os ossos em função da oclusão, do encaixe dentário. Por isso que a dentista faz cirurgia maior no hospitalar, porque senão o paciente termina alinhado a mandíbula e a boca torta. E ele vai ter dificuldade de mastigar, vai ter dor na articulação, vai desenvolver muitos problemas psicossociais porque não restabeleceu corretamente. Então, esse é um dos primários tratamentos mais complexos. Fraturas que a gente chama cominutas, que tem fragmentação. Que, dependendo do grau de fragmentação, por exemplo, se a gente falar de uma agressão por arma de fogo, né, ou um trauma maior
com estilhaços, né, fragmentos comminutos, às vezes você está tratando esse paciente como se fosse um pós-ressecção, como eu comentei anteriormente. Então fica um grande gap, um grande espaço, e você tem que reconstruir esse paciente. Imediatamente, se tem tecido mole para recobrir, não teve também perda de tecido mole, ou em um segundo estágio. Então fica mais difícil ainda, porque você tem que fazer o tratamento da fratura e a reconstrução óssea. E aí tem que tirar osso, às vezes, seja autógeno de outros locais, como aqui da bacia, ou tem que usar outros enxertos, então começa a ficar mais complexo. Mas no trauma complexo, além desse, são as fraturas que a gente chama panfacial. Então, da mesma forma que a gente tem o politrauma, que eu expliquei, nas fraturas da face nós temos as fraturas que são ossos isolados ou 2 ou mais fraturas panfaciais. E alguns traumas com ênfase no acidente de carro, sem uso de cinto de segurança, e os acidentes de moto aumenta muito a chance para ter fraturas panfaciais. Então, às vezes, tem pacientes que têm fratura de mandíbula em mais de uma região das maxilas, maxila direita, maxila esquerda, osso aqui da maçã do rosto, que é o osso zigomático, fratura da órbita, fratura do frontal e essas fraturas que a gente chama do complexo central da face, que a gente chama de naso-órbito etimoidal. Essa é uma região muito difícil de reconstruir, porque você tem, às vezes, áreas mais fragmentadas, outras menos, então você tem que ter algumas referências, porque o que a gente quer é que o paciente volte a ser o que ele era, mas nós não somos Deus. Ninguém quer brincar de ser Deus aqui, mas a gente gostaria que ele sentisse que no pós-operatório, olha, não ficou como eu era, mas ficou muito próximo e eu tenho qualidade de vida, para que ele não fique com sequela. Inclusive, Ismael, tem essa imagem que eu trouxe para ilustrar, que foi um paciente com uma fratura panfacial, né? Nós estamos mostrando aqui à esquerda uma imagem como o paciente chegou e a primeira conduta, e que a gente observa uma lesão extensa de tecidos moles e aí invadindo para o tecido ósseo. Ele, nesse caso, esse paciente não utilizando capacete e com uma motocicleta, ele teve um impacto e aí teve fraturas envolvendo desde a região superior da face, quando a gente fala osso frontal, margem supraorbitária, orbitária, nasal, das maxilas e mandibular. Então, a proposta nossa, quando a gente vê a sequência, nesse primeiro momento que a gente vê a segunda foto, que é a foto central, após a sutura dos ferimentos, o primeiro atendimento, e, claro, esse paciente foi levado novamente para o centro cirúrgico, feito as reduções, colocação de placas, mas a proposta é sempre a gente, se possível, com o treinamento, a gente conseguir o resultado como a gente conseguiu desse paciente, que a gente olha pelo menos o resultado da face dele, a foto à direita, o paciente que voltou com as suas funções e a estética até devolvida, né? A harmonia da face. Então, essa é a nossa proposta. A gente diminuir os acidentes, mas quando a gente fala que quando há o acidente e tem a fratura, que a gente tenha condições, tenha treinamento para executar e melhorar a qualidade de vida do paciente, que é o que a gente busca sempre. É impressionante o resultado quando você vê, né? Eu estava nesses eventos agora de trauma nesse mês e acompanhei alguns casos, né? Assim, fabuloso. O paciente, quando chega no hospital, né? Às vezes as imagens são feitas para uso de didático ali do hospital. E aí depois você vê a evolução do paciente e o resultado final é impressionante. O que o cirurgião dentista, né, vamos dizer assim, o cirurgião dentista é capaz de fazer uma situação como essa, que muitas das vezes é confundido com o médico, e que está muito próximo quando você fala do trauma. Talvez eu diria que quando a escola do trauma ele se torna um médico, né? Eu não sei como que é visto no Brasil isso, porque parece que fora do Brasil o bucomaxilo ele é tido como médico. Não, tem diminuído muito, tem diminuído. Só complementando o que você falou nesse aspecto, essa é a proposta da odontologia, quando a gente fala na ênfase da formação do cirurgião bucomaxilofacial, que ele tenha condições de trabalhar dentro do hospital, porque não tem como fazer esses tipos de traumas se não for sob anestesia geral. Então, nós precisamos ter centros que consigam fazer esse atendimento e, além do treinamento, como a gente comentou, que esse paciente seja atendido o mais rápido possível.
Então, um dos grandes problemas, que como você comentou e a gente conversou, é que esse paciente seja atendido, nesse caso do ferimento, como a gente mostrou, imediatamente, pelo menos para conter sangramento e ocluir feridas, tecidos moles, e no caso do tecido ósseo, estabilizar com fios de aço, amarrias, para ele conseguir respirar e até preparar, às vezes, para a cirurgia, que às vezes não sobe imediatamente. Mas, além disso, para que essa redução de fratura, que é realinhar, fixar, para que ele tenha esse restabelecimento funcional, estético, que ele consiga o atendimento nos primeiros 10, 15 dias no máximo. Se possível, os primeiros 7 a 10 dias. Para isso, tem que ter um bucomaxilo treinado no hospital. Então, isso é fundamental. O bucomaxilo, para mim, ele é mais que um médico. Goste você ou não, o que os caras é ninja, o que os caras fazem dentro da especialidade. Tem médico que a gente respeita a especialidade da medicina, mas eu tiro o chapéu para odontologia, principalmente para bucomaxilo, e eu ver um paciente de cirurgia ortognática e ver um paciente de cirurgia ortognática, um paciente que conseguiu a reestruturação com um caso de trauma, é fantástico você ver o resultado. Pode falar. Com relação a questão do médico, que é um colega nosso, né? Eu não quero ser médico, não é a minha intenção, eu sou dentista, bucomaxilo, com muito orgulho. No exterior, como você tinha me perguntado, hoje diminuiu bastante. Hoje você é médico, se você escolheu fazer medicina primeiro e foi para odontologia, mas tem que fazer odontologia na maior parte dos locais, não mais como uma especialização da medicina, como acontecia em alguns locais da Europa, mas quando a gente fala base dos Estados Unidos, né, a formação base dos Estados Unidos, no Canadá, em geral está relacionado a mesma, fazer odontologia e a residência em bucomaxilo. A única diferença é que nos Estados Unidos, por exemplo, se você fez a residência de 4 anos, você termina com, né, a formação de especialista em bucomaxilofacial. Se você fizer a residência de 6 anos, você termina como DMD, né, que é o dentista, mas também médico. Que ele não vai atuar em ponto atendimento, vai fazer emergências médicas. Em geral, ele vai fazer a bucomaxilo com sedação também endovenosa. Então, ele no consultório, ele tem essa habilitação, treinamento muito do ATLS ou do suporte básico de vida no paciente com parada cardiorrespiratória. Então, ele vira uma referência para fazer esses atendimentos também de ressuscitação. Então, essa é a única diferença. No nosso caso, acho que no Brasil, ser dentista ou como bucomaxilo e não ser médico não deveria significar nenhuma diferença. Por quê? Existe até uma discussão se vai mudar o nosso nome de odontologia, mas essa é a palavra. Ninguém entende mais do complexo maxilofacial da boca do que nós. A cardiologia e outras especialidades médicas com mais ênfase quando a gente segue os guidelines, as diretrizes da Academia Americana, da Associação Americana de Cardiologia, que todo mundo fala, American Heart Association, há poucos anos, isso a gente já sabia dos protocolos, por exemplo, de antibiótico-terapia profilática na endocardite. Né? Então, pacientes que têm predisposição a desenvolver uma infecção em articulações e no coração. Por exemplo, você tem uma válvula protética. Claro, se tem uma válvula protética, fez um enxerto do miocárdio, vai ter mais áreas para aderir bactérias. Então, por isso que a gente faz profilaxia. Mas foram estudos da odontologia que conseguiam mostrar para a medicina, para o mundo, que bactérias da boca facilmente podem ser distribuídas pelo organismo e causar maiores problemas. Então, você tem estudos com ênfase na periodontia, que estuda o periodonto, a gengiva, o tecido ósseo ao redor dos dentes, que mostrou um tratamento efetivo para uma que a gente chama de doença periodontal, quando tem muita placa bacteriana, cálculo, pode diminuir diabetes, pode controlar as citocinas inflamatórias, a inflamação da boca, que tem muita influência no aumento da glicemia. Então, isso hoje a gente sabe, um cardiologista bem formado,
que está vendo que o paciente está no hospital, ele tem uma cardiopatia, uma doença do coração muito importante, com difícil controle, e ele está lá, volta para o internar, não está controlando a PA desse paciente, a pressão arterial, está com uma dificuldade grande nas oscilações dos exames, ele vai falar, tem que ver a boca. Vamos ver se não tem foco de infecção. E isso, então, vamos dizer, o médico da boca somos nós. E não quero nem saber se... Eu quero saber porque eu preciso, porque o paciente é sistêmico. A gente precisa não imaginar do que sempre a odontologia foi categorizada. Como se um dente, que é um órgão, tivesse só aqui, nessa porção mais central da face, e todo o organismo tivesse separado. Não há um desacoplamento. É tudo unido. É sistêmico. Então, se vai falar que é médico da boca ou não, sei que a gente é o que entende dessa área e tem que respeitar com maior tranquilidade. A população deveria saber quem é de fato o cirurgião dentista e em que área que ele atua, qual é a posição do cirurgião dentista dentro da sociedade, a importância do cirurgião dentista, porque hoje quando você fala com relação a isso, o médico, o bombeiro, né, tem algumas formações, alguns profissionais que aparecem como referência da população, né? E a bucomaxilo, a odontologia, a importância que essa especialidade tem dentro da saúde, ela é gigantesca. Eu, particularmente, se você falasse antes de eu conhecer a especialidade, é o dentista. O médico, é o médico, é o bombeiro, é o médico socorrista e tal. E hoje não, hoje a gente tendo esse conhecimento, por isso que está a Bucocast aí, para disseminar conteúdo e levar conhecimento para a sociedade com relação à importância desse profissional. Só para finalizar essa questão, como a gente comentou algumas vezes, você comentou, nós comentamos também, além da formação do bucomaxilofacial, que é importante, esse treinamento, quem vai querer fazer residência, buscar uma boa formação, se ele for fazer uma especialização com bastante horas de treinamento, com um regime como a residência, mas além disso, para que nós tenhamos esse respeito, até na população, como você comentou com os nossos colegas, que quem vai escolher fazer odontologia também, que escolha uma universidade que tenha renome, que tenha o básico, porque como nas diferentes profissões que vocês sabem, você sabe a quantidade de faculdades disseminou demais. Então, eu não posso escolher simplesmente porque está mais fácil para mim, está mais próximo. Não pode esquecer que no final da formação, você tem um indivíduo na sua cadeira, que é só você e ele. Então, o que ficou deficitário lá na formação básica, e não só, eu tenho ótimos professores de clínica, pena que peca muito nas básicas. Pronto, isso é um dos fatores que faz a gente ser denegrido em alguns locais pela falta da formação básica. Lá na teoria mesmo, anatomia, bioquímica, histologia. Não tem como entender um paciente que ele tem um pico hipertensivo e ele vai no médico, faz eletro, faz ecocardiograma, faz os testes de esteira e ele tem uma síndrome, que a gente chama de síndrome do jaleco branco. Lá no consultório ele está lá com medicações para diminuir a pressão que ele tem que tomar e está regular. Chega no consultório, ele vê o dentista, vê aquele ambiente, pronto, aumenta a pressão. E não dá para fazer alguns procedimentos e tem um pico hipertensivo. Então, se você não tem um mínimo de formação básica, você não vai conseguir nem compreender. E aí vai ter condutas erradas. Então, não só a bucomaxilo, que a gente falou da formação da residência, mas a formação da odontologia básica. Precisa escolher, eu sei que não é simples, mas precisa escolher uma faculdade que vá dar o mínimo de formação. Que hoje está bem complicado, porque o número de faculdades, né, tem aumentado muito e talvez a gente não consiga ver esse reflexo agora, mas no futuro provavelmente isso vai chegar até a sociedade devido a essa, vamos dizer, essa má formação, infelizmente, que tem. O número tem sido mais pensando, né, não na formação, mas em negócio, né, faculdades que têm olhado mais como negócio. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria, antes de nós finalizarmos esse podcast, falar um pouquinho sobre o Colégio Brasileiro, você que faz parte, né,
desses diretores que coordenam o Colégio Brasileiro no Brasil. E eu queria falar sobre a questão do trauma. Quando a gente está falando do trauma, você que é da área científica, como que é escolhido os temas, como que é dividido os temas que nós vamos participar de um COPAC, de um COBRAC? É uma curiosidade minha, né? Ali tem aula sobre cirurgia ortognática, cirurgias cosméticas da face, traumas, enfim. Como que é dividido isso? Como que vocês enxergam a importância daquele evento que precisa ser disseminado, precisa se passar mais conteúdo relacionado a esse tema, a essa patologia? Existe um período, uma época? Como que é isso? Legal você tocar nesse assunto. Se a gente pensar no COPAC que aconteceu ano passado em São Paulo, né, que é a presidência da Luciana Asprino, e que eu participei bastante. E atualmente no COBRAC, que vai ser em Belém, o Congresso Brasileiro, coordenado, né, o presidente é o Dr. José Thiers, e na comissão científica nós temos aí a ênfase a professora Renata Pitelli, que é uma professora, cirurgiã do Espírito Santo, o Eduardo Cardoso do Rio de Janeiro, o Guilherme Misolo lá do Sul. Então, a comissão científica ela senta para avaliar, já muito antes de se pensar numa divulgação, primeiro estabeleceu quem vai ser a comissão científica. A comissão científica é responsável por isso, faz a grade, e nesse caso agora nós vamos, né, ajudá-los e mais alguns avaliadores nos trabalhos científicos, né, na apresentação desses alunos, da divulgação inclusive disso, do trauma, para melhorar sempre a formação. Em geral, a gente pensa na formação básica da residência, então a gente não pode deixar de ter temas básicos como cirurgia bucal, implantes, reconstruções, patologia, trauma, ortognática. Então, a gente vai dividindo de acordo com quantos dias nós temos, quais períodos terão de palestras, quantas palestras internacionais, diretamente ligadas talvez a fomentos, então às vezes empresas ou órgãos grandes como o IBRA, como a O, que já vai fazer um simpósio, por exemplo, num período. Nós vamos competir as salas, ou que nem no COPAC, era um congresso menor, paulista, nós fizemos com que, se houvesse um simpósio internacional, com a participação de internacionais, a gente não faria 3 salas ao mesmo tempo. O COBRAC é maior, então vão ter muitos mais salas, às vezes 7 salas concorrentes, mas é um congresso brasileiro. Então, qual que são as nuances? A gente não esquece das formações básicas, e quanto mais básica, ou que é possível a gente reduzir períodos, a gente faz menos períodos, e temas maiores, ou que houve uma modificação, por exemplo, olha, está uma grande discussão atual na artroscopia. Qual o nível que nós vamos manter a artroscopia só diagnóstico? Nós já vamos partir para os procedimentos cirúrgicos? Pronto, se faz um simpósio relacionado a isso. Então aumenta um pouquinho mais. Hoje não tem como, cirurgia cosmética da face, né? Todo mundo querendo entender qual que é a nossa atuação. Então, além dos simpósios que traz profissionais que fazem isso relacionado não só a bucomaxila, ou também a parte médica, para a gente fazer a correlação e até entender os nossos limites, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o colégio entende, olha, está no momento de fazermos reuniões menores com representantes de diferentes áreas, talvez para dar diretrizes. Esse é um momento importante que nós vamos ter no COPAC, que é a sala chamada sala colégio. E essa sala... No COPAC ou COBRAC? COBRAC, perdão. Uma sala colégio, em que vai ser vários pontos serem discutidos os diferentes dias do congresso, mas um dos dias vai ser discutido sobre a formação na cirurgia cosmética da face. Porque, como está muito difundido, na busca para termos menos complicações, que mostre, no nosso caso, o bucomaxilo, como que ele tem que se formar para ele exercer e quais são os nossos limites. Então, além da grade básica que vai dividindo temas mais básicos da formação do residente, porque não podemos esquecer do residente, do pós-graduando que está fazendo mestrado, doutorado, ou o graduando. Então ele está ali conhecendo a cirurgia bucomaxilo, mas também do especialista, que ele quer, num congresso, essa é a proposta, também a gente conseguir chegar em consensos clínicos,
que é, eu vou tomar a decisão se eu quero a técnica A, B. Eu tenho a literatura, mas o congresso é um momento de trazer os formadores de opinião, seja aqui no Brasil, seja fora, e o especialista, depois daqueles simpósios, como, por exemplo, debates, né, que a gente copia muito do inglês, o Crossfire, que vai ter, inclusive, isso. Se você defende a técnica A ou a técnica B, e eu vou ver que time que ganhou, na verdade, de acordo com as minhas condutas. Então, é mais ou menos isso que a gente faz na distribuição dos temas na grade científica. As cirurgias cosméticas está cada vez mais em alta, né? E provavelmente esse vai ser uma das aulas que eu acredito que a especialidade vai buscar, né? A gente vê hoje os implantes faciais e outros tipos de procedimento que está relacionado às cirurgias cosméticas. Vamos ter cirurgia ao vivo também no Cobrac esse ano? Eu acho que está sendo organizado. Claro que a gente sempre precisa, né, o fomento, né, agências, mas eu acho que provavelmente a gente já tem quase certeza que relacionado aos implantes zigomáticos, vai ter, não digo uma cirurgia em paciente, mas talvez em cadáver, ou hands-ons, vai ter bastante hands-ons. Mas a proposta sempre é interessante ter algo prático, só não é muito fácil, porque para fazer a cirurgia ao vivo, no caso, por exemplo, de cadáveres, você precisa de um complexo muito grande, como a gente teve no Cobrac, que foi sensacional, mas nem sempre, como o Cobrac em Florianópolis, em 2022, não temos certeza se vão ter várias, mas eu acho que tem proposto algumas. Eu me lembro que a gente estava em Florianópolis e nós já tínhamos a data de Belém. Existe já o nome da próxima cidade ou ainda não? Eu com a certeza que não decidiu ainda, porque em geral é feito uma candidatura. Então, diferentes coordenadores de capítulos ou pessoas que se interessam em candidatar uma cidade para um próximo Cobrac. No Cobrac, nesse caso nosso em Belém, em setembro, as cidades se candidatam, feitos vídeos para mostrar como é a cidade, quais as condições de locomoção e estadia. E assim é feita uma votação dentro da Assembleia, que é o segundo dia do Congresso, que é feito entre os membros titulares e efetivos. Aí se decide. Não me recordo, não se tem uma data determinada em nenhuma cidade para o próximo Cobrac, mas após setembro a gente saberá. Lá a gente vai saber qual será o próximo. Vamos saber. De lá nós já vamos sair. Sai de lá do segundo dia do Congresso após a Assembleia à noite, a gente fica sabendo qual será a próxima cidade que sediará o maior congresso da América Latina, né, de cirurgia. Dr. Leonardo Pérez Faverani, para finalizar esse nosso podcast, a gente pergunta para alguns colegas e eu gostaria de finalizar com você essa pergunta, querendo saber como que você enxerga o bucomaxilo, a nossa especialidade no Brasil com relação ao mundo, como que você enxerga o crescimento, o avanço da especialidade, a posição mundial aí dos nossos colegas bucomaxilo com relação a isso? Por mais que a gente até comentou da necessidade ainda de mais bucomaxilos em hospitais, tem aumentado grandemente num trabalho árduo aí dos nossos cirurgiões mais experientes, vamos dizer assim, que lutaram muito, e até mesmo a odontologia, ela é muito bem vista quando a gente fala do mundo, né? Então, quando a gente fala se a gente puder categorizar, classificar, a gente tem que sempre levar a evidência. Então, como eu sou professor de uma universidade, com formação nesse nível de estrito senso, de mestrado, doutorado, a gente sabe disso. A gente só tem, além, obviamente, do treinamento, a gente tem melhoras nesse treinamento se a gente tem evidência, a gente tem estudo. Então, essas são as estatísticas que a gente tem. O Brasil, em número de publicações, em qualidade de publicações, que isso aumentou esse ano, nós sempre ficamos em segundo, algumas vezes terceiro lugar no mundo. No bucomaxilo, que a gente fala da formação do bucomaxilo e a visão, a gente é muito bem visto. Por quê? Existem residências, não são muitas e nem precisam ter muitas, que inclusive são referências mundiais em órgãos internacionais como a AO,
né, que é um órgão que determina os princípios que a gente tem em fixação. Então, tem locais do Brasil, poucos, mas que são referências mundiais. O IBRA, que é, inclusive, um instituto para estudar osso, para estudar, inclusive, relacionado ao tratamento do trauma facial. Então, nós somos muito bem vistos, a gente é uma referência, cirurgiões que não têm influência só no Brasil e sim fora do país, formação de recurso humano, e não só o buco, na formação de residência, mas o mestre e o doutor, que ele é inserido nas universidades, que consegue levar essa evidência. Então, a buco cada vez mais precisa melhorar esse nível de evidência, porque se nós pararmos de estudar, a gente não tem crescimento. Mas ele é bem visto. Quando um cirurgião fala, você é do Brasil, né, você é de São Paulo, ou você é do Nordeste, então eles têm esse conhecimento de cirurgiões daqui que levam a bucomaxilo para diferentes locais. Então, a gente sabe que é muito bem inserido. Eu não sei quem que é o primeiro dos Estados Unidos? Em geral, sim, Estados Unidos. Na pesquisa, os Estados Unidos podem estar em primeiro, mas para mim, o Brasil é o primeiro lugar, a bucomaxilo está em primeiro lugar, porque eu amo a bucomaxilo, eu amo a especialidade, é uma área que eu não conhecia até 10 anos atrás, e é para mim, viu, doutor? Eu não sei o que diz a pesquisa, mas nós temos os melhores do Brasil, e ponto final. Doutor, finalizando esse podcast, eu queria que você falasse sobre o que você achou desse podcast. Já tinha gravado antes ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? O que achou? É mais fácil fazer uma cirurgia de trauma ortognática do que gravar um podcast? Às vezes sim. Mas realmente, quando a gente tem, né, pessoas como você, que faz a gente se sentir bem, desde o preparo antes, foi tranquilo e gostei demais. Eu acho que essa é a proposta é a gente difundir, nesse caso que nós estamos falando do Maio Amarelo, fazer com que a população, fazer com que os próprios colegas tenham essa noção da importância da prevenção dos traumas em geral e diminuir os acidentes de trânsito, e eu acho que esse espaço que você nos abre é importantíssimo. Então, para mim, hoje foi uma alegria, muito mais, assim, as expectativas foram atendidas e até, eu acho que muito mais do que eu esperava. Então, foi sensacional. Nossa gratidão imensa, né, ao doutor Adriano Germano, que é presidente do Colégio Brasileiro, né, de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que nos permitiu você estar aqui hoje, em nome do colégio, você como diretor científico, poder a gente fazer esse podcast, falar sobre a prevenção do Maio Amarelo. Eu queria que você falasse para essa câmera aqui, antes de nós encerrarmos esse podcast. Hoje nós temos diversos alunos de graduação e residência que nos acompanham aqui no canal da BucoCast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos alunos, futuros cirurgiões bucomaxilofaciais, você que é professor de universidade, formador de aluno, provavelmente vocês são as inspirações desses alunos, né, que com certeza no futuro ocupará o seu espaço dentro da especialidade. Qual que seria o seu conselho para esses nossos alunos residentes, professor? Então você, aluno de graduação ou já na residência, se eu puder passar uma mensagem, um conselho, dizer que vocês sabem que a cirurgia bucomaxilofacial, a odontologia é fascinante e que algumas características para a gente chegar no sucesso ou em busca dele primeiro começar com o estudo. Vocês podem estar fazendo o preparo para a residência, fazendo cursos ou estar na residência. Se vocês só ficarem mecanicamente no treinamento, também não haverá grande ganho. Então, existe a necessidade do estudo, existe cadeira, mãozinha numa caneta, num lápis e estudar, ler, perguntar para os seus professores, observar a literatura, e vocês podem não ser o mais talentoso, mas tem que acreditar que é muito mais transpiração do que inspiração. Acho que a inspiração vem com o treinamento árduo. Se precisa repetir várias vezes, repita. Então, se não ficou boa na primeira, na segunda vai ficar, claro que com supervisão dos seus professores. Então, o meu recado é nunca desistir, sempre buscar o melhor.
Professor, muitíssimo obrigado. Você que vai estar na FOP aqui, Unicamp, agora vai estar próximo da gente. A gente tem estúdio lá em Piracicaba e também aqui em Limeira. Fica já o nosso convite para retorná-lo, para a gente falar de outros assuntos, cirurgia ortognática, cirurgia ATM. A gente tem bastante coisa aí. Também falar sobre a formação do aluno. Enfim, hoje foi um podcast mais específico sobre o Maio Amarelo, mas fica aqui o nosso convite. E eu estive lá na FOP. Você está ingressando agora, né, na FOP Unicamp aqui em Piracicaba, é isso? Nos próximos meses, né? Estou aguardando para ser convocado. A Unicamp tem alguns trâmites que a gente está acompanhando. Creio que meio do segundo semestre pode ser que eu seja já convocado. Eu vi lá um cartaz divulgando já um evento que vai acontecer em agosto. Eu vou participar. Eu teve o pré-evento, né, da Liga Acadêmica em Cirurgia, Bucomaxilo, e em agosto vai ter o primeiro evento, né? Então, o evento que nós vamos participar como palestrante. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Uma satisfação poder recebê-lo aqui e a gente poder fazer esse podcast. E com certeza vamos estar no Cobrac também. Enfim, a Bucocast presente aí nos grandes eventos, participando, disseminando conteúdo que para a gente é muito importante. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Conte conosco sempre. Professor Dr. Leonardo Pérez Faverani, cirurgião bucomaxilofacial, diretor científico do Colégio Brasileiro, né, de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, esteve conosco aqui nesse podcast. Vamos deixar na descrição do nosso canal do YouTube também os seus contatos para que você que é aluno, enfim, queira tirar alguma dúvida, ele está à disposição. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.